É com imenso pesar que nós interrompemos a nossa programação com esse plantão especial do jornalismo da Record TV para informar que, nesse momento, nos Estados Unidos, os médicos confirmaram a morte do nosso querido e amado apresentador, Gugu. Eu sou uma cria dos anos 80. Eu nasci em 1986, então quando eu era criança, bem criança, né? O segundo apresentador mais conhecido do Brasil, depois do Silvio Santos, era o Gugu Liberato. Como todo mundo já sabe, já tá enjoado de saber, o Gugu morreu nessa semana, aos 60 anos, da morte mais absurda, que é morrer depois de uma queda. Tava lá consertando o ar-condicionado dele, na casa dele em Orlando, caiu, bateu a cabeça, teve uma fratura na têmpora direita, machucou o lado esquerdo também, ele conseguiu a proeza de machucar os dois lados e morreu. Então esse vídeo é mais pra gente fazer uma recapitulação da carreira do Gugu, nesse off-topic que a gente tá fazendo aqui. Faz tempo que a gente não faz o off-topic, mas a gente está fazendo um off-topic hoje porque é importante, porque o Gugu realmente tem grande importância dentro da televisão brasileira dos anos 80 e 90. Faz parte tanto da história da televisão brasileira, a gente vai falar sobre os quadros mais famosos que ele teve nos programas dele, e também uma coisa que as pessoas não conhecem muito, mas é a carreira musical do Gugu. A gente vai fazer uma retrospectiva aqui do Gugu, e é isso aí, vamos lá. Então, como você sabe, o Gugu morreu com 60 anos, ele tinha 40 anos de carreira. Ele começou a trabalhar como office boy do Silvio Santos aos 13, 14 anos de idade, quando ele mandou uma carta para o Silvio Santos sugerindo o programa, sugerindo mudanças e tal. O Silvio Santos gostou dele, chamou ele para trabalhar. E ele começou trabalhando como assistente de produção, depois ele foi subindo, se tornou produtor, e até que no começo dos anos 80, lá 1981, 82, ele começou a apresentar programas e desde então ele não parou mais. Independente de tudo isso, né, ele começou apresentando o Viva a Noite, se não me engano, ele tinha lá a sessão premiada, depois ele passou a apresentar o Viva a Noite, que foi o programa tipo Serginho Grois, mas hoje, né, tipo Altas Horas, que foi de 82 até 92. E dentro desse programa, só um parênteses que eu gostaria de comentar, é que um dos meus grandes traumas de infância estavam dentro desse programa Viva a Noite, que é aquele boneco, né? Naquela época ele ficava com aqueles bonecos, uma mãozona, o olhão e tal, e tinha o Bugalu, que era um boneco assustador, que ele parece que tá em plena agonia o tempo todo, tá sempre com a cara fechada, mas o Gugu jurava que ele era simpático, mas não parecia, e eu morria de medo dele, e eu tenho um pouco de aflição até hoje. Mas o grande sucesso do Gugu como apresentador começou em 1993, quando ele foi apresentar o Domingo Legal, onde ele ficou até 2009, quando ele saiu da SBT e foi pra Record. Lá o Gugu acabou fazendo alguns quadros que se tornaram marcas dos anos 90, né? Quem viveu os anos 90 sabe muito bem do que eu tô falando aqui, porque são quadros que entraram pro imaginário popular por conta da grande visibilidade que se tinha, né? Tinha aquela guerra dos domingos, né? Que era o Faustão contra o Gugu, e geralmente quem levava melhor era o Gugu, porque o Gugu conseguia trazer mais artistas, vamos dizer assim, sensacionalistas, né, para o seu programa. Ele teve muitas e muitas vitórias em cima do Faustão nessa época. O primeiro desses quadros, né, que a gente gostaria de lembrar é justamente o quadro mais famoso, que é o Banheira do Gugu. É um quadro que era hipersexualizado, né, uma coisa bem esquisita para quem era muito púdico, para quem tinha meio que vergonha alheia das coisas que aconteciam no programa do Gugu, mas era aquela coisa, né? Tipo, as celebridades entravam dentro de uma banheira e ficavam lá catando os sabonetes, e quem catasse mais sabonete ganhava. Tinha todas as celebridades ou subcelebridades, não tinha esse conceito de subcelebridade na época, mas o que a gente conhece hoje como subcelebridade frequentava o programa do Gugu e ficava lá catando sabonetes, né? E era engraçado, não tem como dizer que não era engraçado, que ele ficava dando aquele grito, não, valendo! Eu imitei certo? Depois esse quadro tinha o Sentido da Pele, que é aquele quadro que o Gugu ia se vestir de mendigo, se vestia de catador de lixo, pra ir sentir na pele o que as pessoas pobres passavam, né? Porque naquela época ele já não era pobre, ele já era rico, milionário. Então ele se vestia de pessoa simples para tentar se colocar no lugar das pessoas e ver o que elas estão sofrendo, ver como elas sofrem no seu dia a dia. Era um quadro, obviamente, lacrimoso para fazer as pessoas chorarem, e foi o pré-assistencialismo na televisão brasileira, né? Porque foi a partir dali que começou a ter nos programas de auditório, nos programas mais populares, essa coisa de se colocar no lugar do povão, dar presente pro povão, enfim, né? Foi ali que começou tudo isso. Claro que não foi o inventor, mas foi ali que se popularizou esse tipo de coisa. Depois teve o
táxi do Gugu, que também era uma coisa engraçada de assistir, porque era impossível você não reconhecer o Gugu. Você tinha que ser muito tapado pra não reconhecer o Gugu. Porque a maquiagem era muito mal feita. Dava pra saber que era o Gugu. Sei lá o que acontecia com as pessoas, se era comprado, não sei. Mas era engraçado, porque as pessoas entravam no táxi, o Gugu tava lá, tipo, parecia o Gugu fantasiado de Albert Einstein, quando ele se fantasiava de velho. Aí parecia o Gugu fantasiado de português, quando ele se vestia de português. Enfim, parecia o Gugu fantasiado, mas as pessoas entravam no táxi e juravam que não era o Gugu. Mas era engraçado também, porque ele ficava pegando as pessoas, fazia umas pegadinhas lá, depois ele se revelava, as pessoas ficavam contentes pra caramba. Mas pra mim aquele quadro era comprado, realmente não tinha como não saber que era o Gugu naquele quadro. Era impossível, né? Porque a maquiagem era realmente muito mal feita. Você tá falando tudo isso, eu não... Você não conhece nada? A única coisa do Gugu que eu lembro é a banheira. Não, porque é mais famoso. Sim. O Gugu ele começou a fazer o Domingo Legal em 93, no ano que você nasceu. Nasci em 98. Tem esse quadro, eu acho que você já deve ter visto esse quadro em outro lugar, mas o Gugu tinha esse quadro também, que era o quadro da prova do bicho. Que era uma parede, tinha um buraco na parede, e as pessoas tinham que enfiar a mão no buraco pra descobrir o que tinha lá dentro. Esse quadro também era bem famoso, era um quadro do Gugu. Fazia todo mundo botar a mão em sapo, dos bichos peçonhentos, umas coisas loucas assim, que você tinha que ficar metendo a mão lá, você não sabia, não dá pra ver, então você tinha que ficar metendo a mão lá pra saber o que era. Era um quadro engraçado, eu gostava de ver porque as pessoas se assustavam no quadro. Meter a mão no buraco. Shhh. O trocadilho era É o trocadilho. Mas tem muita gente também que conhece o Gugu na Minha Casa, que era o Gugu indo na casa dos artistas. Mas nesse caso do Gugu na Minha Casa, às vezes ele visitava famosos, mas na maioria das vezes ele visitava famílias comuns, famílias simples, e fazia sorteio com eles. Então ele visitava essas famílias, né, simples, seja simples ou seja de celebridade, e era uma brincadeira que ele fazia, que era tipo, entrava na casa das pessoas e falava, olha, você tem 30 segundos pra encontrar um objeto, sei lá, uma escova de dente. Aí quando você encontrasse, você tinha que tocar o sininho, daí você ganhava lá um brinde ou ganhava dinheiro. Era legal, eu sempre sonhei que ele fosse na minha casa fazer isso, mas ele não ia, obviamente, porque eu nunca mandei carta pra ele. humilhar pobre, né? Então, foi o começo, né? Foi o começo disso. Aí sim começou essa coisa do assistencialismo. Tipo, vou ajudar uma família simples, vou lá brincar com eles, vou lá... Enfim, é coisa que hoje em dia o Luciano Huck faz com maestria, né? Não que isso seja uma coisa boa, porque eu acho que assistencialismo na televisão já deu, é uma coisa que não precisa você ficar botando as pessoas mais simples pra ficar se humilhando. Mas nesse caso do Gugu, não era até, tipo, como eu falo que é um pré-assistencialismo, não é que ele humilhava as pessoas, porque não era humilhar as pessoas, ele só ia na casa das pessoas e ficava fazendo essa gincana, tipo, ache vamos ver se você tem isso. Daí você tinha que tocar, você tinha que procurar e tocar lá pra você poder ganhar. O Luciano Huck faz diferente. O Luciano Huck leva essas pessoas pro palco pra imitar alguma coisa, não sei. Isso sim é uma exposição que pra mim é uma coisa meio vergonhosa, vexaminosa. Então, o que o Gugu fazia não é exatamente abusar das pessoas, mas ele ajudava as pessoas com isso, só que também usava elas pra audiência, mas não as humilhava. E por fim, o quadro que fez muita gente chorar, minha mãe chorava muito com esse quadro, é o De Volta Pra Minha Terra. Aí sim é assistencialismo. Aí o Gugu ia lá conhecer as pessoas, entrevistava as pessoas, ficava usando a situação ruim dessas pessoas pra conseguir audiência e depois realizava o sonho delas de voltar pra casa, pra levar elas pra casa de onde elas saíram por algum motivo. Geralmente eram pessoas que vieram do norte, do nordeste do país, vieram tentar a sorte no sudeste, em São Paulo, no Rio, enfim, queriam voltar pra casa, pra poder reencontrar parentes, pra poder reencontrar filhos e tal. E o Gugu usava essas histórias, passava tipo, 1 hora, às vezes, com esse quadro, entrevistando as pessoas, induzindo ao choro, né? Porque as pessoas geralmente tinham histórias tristes. E aí, no final, ele dava aquele finalzinho feliz, falando, não, vou levar você pra sua casa. Daí pegava, levava a pessoa pro sertão do Nordeste, levava pro Norte, enfim, levava as pessoas pra onde elas gostariam de voltar. Obviamente, isso sim é uma questão de assistencialismo, usar as pessoas pra conseguir essa audiência, mas é um quadro que fez muito sucesso na época. O Gugu, ele caiu em descrédito, né? Tipo, ele começou a cair em descrédito com o público por conta daquele problema com o PCC, né? Acho que foi em 2002, 2003, que ele exibiu uma falsa entrevista com membros do PCC, ameaçando o Datena, ameaçando o vice-prefeito de São Paulo, ameaçando o Marcelo Rezende, e depois descobriram que, na verdade, era tudo forjado, era tudo mentira. Aí até esses quadros do Gugu acabaram caindo, porque para um apresentador, o que ele precisa é de crédito, ele precisa passar credibilidade para as pessoas, e ele meio que perdeu um pouco dessa credibilidade, então ele não teve mais o mesmo vigor para ficar fazendo esses quadros. Mas nos anos 90, esses quadros eram absolutamente sucesso da audiência, ninguém perdia, era uma coisa, assim, tipo, absurda a guerra de audiência que ele tinha com o Faustão na época, e isso fazia com que ele tivesse muita audiência e por isso ele se tornava muito conhecido. Aí a gente entra pro nosso segundo tópico, que toda essa fama que ele teve fez com que ele tivesse uma carreira paralela, que é a carreira de cantor. Bota várias aspas aí nesse negócio de cantor. Gretchen, mulher cantora. A Gretchen, mulher cantora.
Por exemplo, você sabe que a pessoa não canta quando ela grava um disco inteiro, tipo estilo Padre Marcelo Rossi, que fica um coro no fundo cantando pra você e sua voz fica bem baixinha. Você praticamente é um disco de gente cantando e colocar o seu nome na capa. Tipo um super grupo de K-pop. Basicamente isso. A gente vai ser muito criticado por ter falado isso, mas é isso mesmo. E o Gugu tinha essa carreira, né? Tipo, ele começou essa carreira lá nos anos 80, ele lançava compactos, né? Então ele lançava essas musiquinhas que ele lançava no programa dele, ele lançava em disco, vendia pra caramba, depois ele continuava lançando músicas pra poder ter uma carreira paralela ali, ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Por quê? Ganhava, né? E ganhava muito dinheiro. O Gugu, milionário, né? E no final dos anos 80 ele já estava milionário. Vamos citar alguns exemplos. De 1983 até 1985, o Gugu lançou só compactos, ele não lançava álbuns. Artista conceitual, ele não lançava álbuns. Compactos é o que a gente hoje conhece como single. Ele lançava a bolacha, né? Aquela bolachinha pequena, com o lado A e lado B, só uma música. Então ele lançava esses compactos e esses compactos vendiam que nem água, porque estava exaustivamente passando nos programas. Teve uma época que o Gugu tinha 3, 4 programas na SBT. Então, tipo, todo programa ele fazia propaganda das músicas e, logicamente, isso acabou vendendo muito. No começo dos anos 80, era uma música assim, tipo, aquelas músicas de duplo sentido que era muito conhecida nos anos 80. Músicas que pareciam música infantil, mas na verdade tinham uma mensagem meio subliminar ali. Por exemplo, o primeiro single que ele lançou foi um single chamado Docinho Docinho. Esse primeiro compacto dele era uma música de claro terror sexual. As crianças não percebiam isso, os adultos percebiam. Então, você tinha esse duplo sentido, né? Depois desse primeiro compacto, aí sim que ele lançou o grande sucesso, o smash hit da carreira de Gugu Liberato da música, que foi o Baile dos Passarinhos. Passarinho quer cantar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Tchu-tchu-tchu-tchu. Bad Romance do Gugu. Sim. Até pouco tempo atrás, ele tava, tipo, quando ele não tava fazendo reality show na Record, quando ele tinha o programa com o nome dele, ele ainda cantava Baile dos Passarinhos. Levava o passarinho lá pra ficar fazendo a coreografia e tudo. Esse sim foi o smash hit. Tipo, eu já tava adolescente e ainda essa música tava tocando em tudo quanto é lugar. É uma música que fica gravada na cabeça, obviamente. Passarinho quer cantar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Enfim, você entenda como você quiser. Aí depois ele lançou mais singles, né, na época compactos, lançou uma música chamada Fio Dental, falando sobre, enfim, você sabe do que ele tá falando, Marcha da Bicharada, ele lançava uma música duplo sentido, depois lançava uma música pra criança, então ele ficava nesse meio termo, assim. Até aqui, em 1986, ele lançou um álbum mesmo, ele lançou um álbum chamado Viva Música, pra ter o mesmo nome do programa que ele tinha, que era Viva a Noite. E aí ele colocou todas essas músicas e juntou mais algumas pra fazer um álbum inteiro que vendeu que nem água também. O ficou rico vendendo o álbum. Ele vendia mais de 100 mil cópias. Ele tinha disco de ouro. O Gugu tinha grande apelo com o público, porque ele era bem famoso. Então ele fez esse álbum em 1986, teve lá umas musiquinhas de duplo sentido assim, e depois ele voltou a lançar só single, né? Tipo, em 89, se não me engano, ele fez uma propaganda, um merchandising. Ele fez um merchandising pra Cloud Knorr, que é a dança da galinha azul, que é o símbolo da Knorr, pra quem não sabe, é uma galinha azul. De leste a oeste, de norte a sul, a onda agora é a dança da galinha azul. Eu acho que é essa a letra. De leste a oeste, de norte a sul, a moda é a dança da galinha azul. Essa é a letra. Nessa época que ele lançou essa música, aconteceu uma coisa na carreira do Gugu. Ele foi contratado pela Globo. Quem era pra estar hoje no lugar do Domingão no Faustão era o Gugu. Só que o que aconteceu? O Silvio Santos ficou desesperado em perder o melhor funcionário dele, entre aspas, foi lá na sala do Roberto Marinho e fez o Roberto Marinho cancelar o contrato com o Gugu, pagando 3 vezes mais o salário que ele tinha. E dando mais liberdade pra ele, pra fazer mais merchandising, pra fazer mais propaganda dos seus próprios produtos e tal. Então o Gugu cresceu muito nessa época, ele se tornou realmente um grande apresentador de grande porte, porque ele começou a ganhar muito dinheiro, tanto salário quanto merchandising, e ele começou a investir mais em produtos. Tinha posto do Gugu, a bambolê do Gugu, tênis do Gugu, sandália do Gugu, papete do Gugu. E tinha a loja do Gugu. Tinha loja do Gugu. O Gugu tinha um parque, mas daqui a pouco a gente fala do parque. Enfim, nessa época, né, quando ele voltou pra SBT depois de ser contratado, ele começou a lançar músicas aí de duplo sentido, como, por exemplo, um clássico do Cancioneiro Nacional chamado Pega o Meu Peru. Na época também ele estava apresentando um programa sertanejo, Sabadão Sertanejo. Ele lançava coletâneas com ele na capa vestido de cowboy. Era ridículo. Os anos 80 e 90 era ridículo. Até que em 1994 ele lança, aí sim, ele lança o Born This Way dele, que é o Gugu, a capa do 3D. É um álbum auto-intitulado, chamado Gugu. Mas a gente que era criança conhecia como a capa do 3D, porque você tinha que botar a capa assim na cara e afastando, porque ficava o Gugu em 3D na capa. E é o álbum com outro smash hit dele, que é o Pintinho Amarelinho. Aqui ele já escancarou a sua estratégia de falar com o público infantil, e esse álbum foi todo voltado pro público infantil, assim como o seguinte, que foi o Parque do Gugu. O Parque do Gugu teve participação de Xuxa, Tiririca, de quem tava em moda na época, né? Tipo, Companhia do Pagode, o pessoal lá da Dança da Garrafa. E o Gugu, nessa época, abriu um parque mesmo, um parque de diversões do Gugu, que foi de 1997 até 2002 aberto. Então, obviamente, tinha um crossover, né, de coisas aí, um disco lançado,
um parque lançado, ele fazendo propaganda ostensivamente na época do Domingo Legal, e aí depois disso ele entrou pro nicho infantil mesmo, competindo com a Xuxa, e foi aí que ele começou a ganhar disco de ouro, porque ele fez um disco chamado Gugu para Crianças. Era o disco e um VHS com os clipes das músicas, e foi o álbum mais vendido de 2002 no nicho infantil. Vendeu pra caramba, que foi esse Gugu para Crianças, bem na época que a Xuxa tava lançando só para baixinhos. Então, tipo, tinha a disputa entre eles e quem ganhou foi o Gugu, porque foi o disco infantil mais vendido da época do Dia das Crianças, o disco infantil mais vendido daquele ano. E se você considerar que é um box, né? Porque era o disco e a fita. Enfim, a gente só queria fazer essa recapitulação da carreira de Gugu Liberato, porque ele realmente teve grande importância pra televisão brasileira em geral. É um cara que vai fazer uma baita de uma falta pra todo mundo, porque todo mundo estava acostumado com ele, com aquele jeito dele de apresentar e tal. E provavelmente a gente não vai ter ninguém igual, porque comunicadores que vieram dos anos 80, eles estão se acabando, né? Ou estão aposentando, ou estão morrendo, enfim. Então gente como o Gugu a gente não vai ter mais. Então agora o que fica é só essa obra, essa grande obra que ele deixou. E essas curiosidades, né? Que tipo, tá cravado no imaginário de quem viveu os anos 90, de quem viveu os anos 2000, e sabe que teve uma overdose de Gugu nesse período, vai ficar na cabeça de todo mundo, inclusive da minha. Bom, então por hoje é isso. É essa nossa recapitulação, uma espécie barra homenagem pro Gugu, que realmente vai fazer falta. Um abraço pra você. E, claro, lembrando pra você também, se você tiver qualquer outra coisa que não esteja nesse vídeo, que você queira compartilhar, deixa nos comentários aí que a gente vai ter um prazer enorme em receber, pra gente conversar também a respeito e trocar essas lembranças, vamos dizer assim. Um abraço pra você e até logo.